Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula será tirado da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois Jesus vai dizer que é necessário também que a gente, mesmo que nós não escandalizemos nenhum dos pequeninos, né? Depois ele vai apertar um pouco mais para que a gente não deixe se dominar por essas situações, né? De que o pecado tome conta da nossa vida. E hoje ele está dizendo, ó, não vamos tirar nada, a lei está aí para nos ajudar a vivermos bem a nossa vida. Né? Em todo o país que você vai, tem uma lei. Cada lugar que você vai trabalhar, existe um contrato de trabalho que você tem que cumprir. Se você não cumprir o contrato de trabalho, você vai ser demitido. Né? Mesmo que a pessoa faça um concurso, passa, mas se ela não fizer aquilo que está lá no concurso público e depois de assumir o seu cargo, ela vai ser desligada, né? Vai ser destituída do seu cargo. Então não existe ninguém que não tenha que cumprir ali. Ninguém pode sair na contramão dirigindo aqui na Dutra, não vai chegar em lugar nenhum. Vai morrer logo, né? Ainda mais se encontrar uma carreta. Então não vai dar tempo, nem de gritar às vezes, né? Por quê? Porque está andando na contramão. Está andando na contramão da vida, vai sofrer as situações normal dos acontecimentos. Né? Então, em qualquer lugar, existe uma regra. Né? Qualquer lugar. Todos os lugares que a gente for no mundo, para mim entrar nos Estados Unidos existe uma regra. Qualquer país que você for, tem que ir lá com o passaporte, carimbar, às vezes, para entrar. Tem que estar sujeito às vicissitudes da lei, e às vezes quando você chega, às vezes a pessoa até não tem nada que depõe contrário, mas se eles achar que tem um nome homônimo, né, com aquela pessoa, não entra. Teve pessoas que chegam lá em Israel para visitar, fazer uma peregrinação, não entra, porque tem um nome lá, os nomes lá que não é meio complicado, eles não deixam entrar. Aí a pessoa volta do aeroporto. Né? Quantos que ficam nas alfândegas da vida. Por quê? Porque não é considerado digno de entrar naquele lugar. Também vai ser assim no reino dos céus. Né? Jesus está dizendo, olha, estou te precavendo para que na hora que você chegar lá, que depois que sai daqui, só tem dois destinos. Né? Depois que a gente desfalece o nosso corpo, a gente só tem dois destinos. O céu ou o inferno. Não tem mais outro destino. Mas, padre, purgatório. Purgatório já é uma pessoa considerada digna do céu, mas não está na presença de Deus. Mas é só dois destinos. Não dá para sair daqui e achando que vai entrar no céu de qualquer jeito. Não, Jesus está dizendo, olha, eu estou avisando antes para que você, ao caminhar nesse mundo, caminhe com segurança, observando os mandamentos, as leis, os preceitos, né? Porque a primeira leitura de hoje está dizendo, olha, tem muita gente andando manco com os dois pés. Está com um pé na igreja e outro no inferno. Está com a mão para Deus e outro para o diabo. Não vai dar certo. Escolha. Está dizendo aqui o profeta Elias. Não dá para ficar uma mão para Deus e outra para o Baal. Outra para o diabo. Não dá.
Escolha. Se você quer viver as coisas do mal, pronto, ele está dizendo, escolha Baal. Então, fica lá com os Baal, vai viver a sua vida lá, porque ali você já sabe que vai acontecer o final da história, né? A gente já sabe o final da história, só sofrimento. Mas não dá para ficar na igreja mancando com os dois pés. Por quê? Ao mesmo tempo que está na igreja, tem toda uma lei que vai reger, os mandamentos que vai prescrever. Olha, você deve confessar pelo menos uma vez por ano, na Páscoa. E a pessoa não confessa. Pronto, passa a Páscoa e continua comungando. Aí já está no pecado grave. Não posso. Né? Por quê? Não está obediente. A igreja pede que a gente confesse pelo menos uma vez e quando a gente está em pecado grave. Então a gente tem que já obedecer. Por quê? Para mim entrar na comunhão, por isso que a igreja oferece o ato penitencial da missa para os pecados veniais, para os pecados leves, né? Para os pecados que não é grave. Para os pecados graves eu tenho que buscar a confissão. Para que eu não ando manquitolando, né? Ou senão, está na igreja. Ao mesmo tempo que está na igreja, vai em outros cultos, vai em outras seitas, vai no ocultismo, vai em outras denominações que não é de Deus. E a pessoa acha que pode ir lá, porque ele tem direito, ele faz o que quiser da vida dele. Não, existe a regra. Por isso, eles estavam vendo que aquele povo estava adorando os Baals e não a Deus, os profetas de Baal e não os profetas de Deus. Só tinha um que era Elias. Mas o povo não escutava o profeta de Deus. Dava ouvido aos Baal. Tinha 400 profetas Baal e um de Deus. Por isso o profeta Elias está mostrando como que ele faz, como que Deus age. Não interessa quantos tem do outro. Nós não podemos ser seduzidos pelos outros. Nós temos um Deus do qual nós somos batizados, do qual nós pertencemos, do qual nós somos da família, do qual nós somos resgatados do pecado e da morte, do qual Deus já nos deu a redenção, já nos dá a vida eterna. Esse Deus que nós servimos. Esse Deus que nos dá a graça de entrarmos no céu. É na redenção de Cristo. É esta palavra que tem que chegar no meu coração. É esta palavra que tem que morar em mim. É esta palavra que eu tenho que viver para que eu não ando manquitolando por aí. Né? Ai, mas não tem problema. Olha, não tem problema deixar de ir na igreja no domingo. Tem problema sim. Eu só não vou à missa no domingo se não tem missa no domingo. Eu não posso substituir a missa do domingo por outra coisa. Não existe. Né? Então a pessoa tem que ter as regras da igreja no coração. Se eu não tenho os mandamentos de amar a Deus no meu coração, eu também não vou amar o meu irmão, porque lá está falando em João 4, se você diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, você é mentiroso. Se você não viu Deus ainda, como é que você vai amar? O irmão que está ali, você vê. Eu vou amar a Deus através desta graça, porque se eu amo a Deus, eu amo também meu irmão. E aí vai passando os mandamentos. Não vou pronunciar o nome de Deus, porque eu tenho temor a Deus. Né? Eu sei que Deus vai cuidar de mim, está cuidando de mim, já me mostrou a riqueza, já me deu a glória. Então eu vou não pronunciar o nome dele, vou guardar os seus dias. Né? Porque há dias como hoje aqui em Cachoeira Paulista, hoje é dia do padroeiro da igreja de Santo Antônio. E é feriado municipal. Então, as pessoas têm a oportunidade de hoje de ir à igreja. Por quê? É feriado, ninguém está trabalhando. Né? Por isso, tem a oportunidade das pessoas poderem ir à igreja, porque isso é uma graça concedida por Deus, que está se perdendo no mundo. Por quê? Por que se perdeu? Porque muitos lugares já não tem mais feriados. Né? Porque o povo deixou de ir à igreja. Aí, para que ter feriado? Se as pessoas não vão à igreja, não vivem mais em Deus, estão vivendo uma vida de paganismo, para que ter feriado? Né? Muitos países acabou o feriado. Só tem um feriado em Portugal agora, exemplo, né? Só tem o feriado de Nossa Senhora de Fátima. Religioso, o resto, nem Natal, nem Páscoa, nem mais nada. É tudo agora transferido para o domingo.
Não existe mais feriado. Por quê? Porque os cristãos foram se acomodando, deixaram essas coisas. E aí o que perdeu? Perde aquilo que Deus tinha dado de presente para ele, né? Uma oportunidade de fazer da vida uma glória, uma graça. Por isso o profeta está dizendo, há muitos com 2 pernas e andando, manquitolando, porque não vive bem a vida de cristão, as atitudes não são de cristãos, não vivem, não testemunham em lugar, né, que ele é um cristão, que é um homem de Deus, então ele não vai viver bem. E também, às vezes, seduz o outro a viver mal. Não, mas não tem problema. O que tem? Você pode ir na igreja, não tem problema fumar, não tem problema beber, não tem problema deixar de fazer isso, não tem problema, pode fazer. Não, mentira, estou ensinando errado. Não deveis embriagar, não deveis se prostituir, não deveis viver fora dos mandamentos de Deus. E às vezes as pessoas incentivam o outro. O que a gente vê hoje na televisão, em muitos canais, é um incentivo a toda uma promiscuidade violenta, a uma desonestidade. Ensina como roubar, ensina como matar, ensina como viver mal, né? Ensina as pessoas a ser adultas, ensina os filhos a ser desobedientes ao pai e à mãe. Então, além do mais, além de não viver a lei de Deus, ensina errado. Incentiva o erro. E aqui está dizendo, este será o menor. Este vai ser talvez excluído, porque além de viver mal, ainda ensina os outros, estimula o outro a viver errado. Ah, está namorando, a namorada, não, mas eu não quero fazer isso. Não, mas não tem problema, nós estamos namorando. Não, não tem vida promíscua no namoro. Eu não posso incentivar. Se o namorado não tem princípio, a namorada tem, ela vai ensinar ele. Se ele tem princípio, a namorada não tem, ele vai ensinar. Se o marido não tem princípio, a esposa tem, ensina. Né? Nós estamos aqui para ensinar o outro a caminhar nos mandamentos de Deus. E dar para ele o princípio para que ele também seja salvo. Foi isso que Santo Antônio saiu por aí fazendo. Ele viu como era necessário, como que o povo estava longe de Deus, como as pessoas estavam afastadas, como que ele, quando ele veio do norte da África para Portugal, ele entrou pela Sicília, porque o navio estava tendo muitas ondas gigantes, e eles tiveram que aportar o navio na Sicília. E ele atravessou da Sicília a Portugal a pé, evangelizando para que não se perdesse os filhos de Deus. Porque essa é a dedicação do homem de Deus. Não ver que o outro se percam, né? Mas para que o outro sejam salvos em Deus. Então, essa graça que nós precisamos viver a cada dia. Vamos pôr a mão no nosso coração, pedir essa graça no dia de hoje, que o Senhor nos ensine a viver a plenitude da nossa fé. Se nós estamos aqui para viver a festa de Santo Antônio hoje, aqui em Cachoeira Paulista, você talvez na sua cidade também, Santo Antônio espalhou esta graça, para que nós não andássemos manquitolando, ao mesmo tempo na igreja, ao mesmo tempo vivendo fora, ao mesmo tempo se dizendo cristão, mas atitudes não de cristão. Nós queremos pedir hoje ao Espírito Santo esta riqueza para a nossa vida, esta graça para a nossa vida, essa libertação daquilo que às vezes nós estamos vivendo mal, os baús da vida, mas que Deus hoje nos conceda a graça do Espírito Santo para que possa santificar todo o nosso ser, para que nós sejamos libertados daquilo que nos escraviza, daquilo que nos tira do Senhor, para que a gente viva uma vida plena em Deus, nos mandamentos de Deus, na lei de Deus. Peçamos essa riqueza para todos nós. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.